Olá pessoal, a paz do Senhor para vocês aqui do Facebook e a paz do Senhor para vocês aí do YouTube. Então eu quero agradecer a todos pela audiência, tá bom? E quero deixar bem claro que o Senhor, Ele está bem presente agora e vai falar ao teu coração, tá bom? Então, até aqui, eu quero nesse momento ministrar uma palavra da parte de Deus para vocês e creio que Deus vai falar com vocês nesta noite, tá bom pessoal? Então, vamos agora abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo de número 1. Jonas, capítulo de número 1. O texto sagrado diz exatamente... Então o que acontece? Vamos ler o capítulo 1 do profeta Jonas e versículo do 1 ao 4, né? Vamos ler Jonas do 1 ao 4. Diz assim o texto sagrado: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo, está na bolsa a bateria, e descendo, aqui. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar. Então, até aí pessoal, eu quero nesse momento agradecer a Deus pela graça que Ele me concede, né, de poder ministrar essa palavra da parte de Deus, e quero agora trazer esse estudo para vocês, baseado no livro do profeta Jonas, tá bom? Pode botar dentro da bolsa embaixo, não cai a bateria da câmera. Então o que acontece, pessoal? Obrigado. Então o que acontece? Minha outra filha Damaris está aqui me auxiliando no serviço de câmera para nos filmar. Então, Rosana, se a Vossa Senhoria quiser ir dormir, pode ir. Ela não quer, pessoal, vocês estão vendo. Então vamos lá, pessoal. Jonas, estamos aí. Eu quero, antes de ministrar a palavra de Jonas, porque eu quero pregar hoje sobre o tema como Deus preparou Jonas. Como Deus preparou Jonas para o serviço dele. Então, Jonas é o autor desse livro, tá? E o tema desse livro é a magnitude da misericórdia, né, salvífica de Deus, ou seja, a magnitude da misericórdia salvífica de Deus, ou seja, como Deus é magnífico no seu trabalhar para salvar o ser humano perdido. E esse livro foi escrito no ano 760 a.C., tá? E Jonas, o significado do seu nome quer dizer pomba, ou pombo no caso, né? Jonas, o significado do nome dele é pombo. E esse profeta Jonas, ele profetizou no Reino do Norte, né? Ou seja, ele nos é apresentado como filho de Amitai e mencionado em 2 Reis 14:25 como um profeta de Israel, do Reino do Norte, durante o reinado de Jeroboão. Então, ele profetizou no tempo de Jeroboão II, lá no ano 793 a.C., tá?
E como um cidadão de Gade, no caso ele era cidadão de Gade e Éfer, que distava uns 4 quilômetros ou seja, uns 4 quilômetros ao norte de Nazaré, na Galiléia. Então, se você observar, os fariseus no capítulo 7, 52 de João, do Evangelho escrito por João, eles, quando vão falar acerca dos profetas que vieram, de onde viriam os profetas, eles erraram quando disseram que nenhum profeta viria de Nazaré, porque Jonas veio do norte, né? Veio daquela área dali. O ministério de Jonas teve lugar pouco depois de Eliseu. Ou seja, Jonas veio depois de Eliseu. E a gente vê que foi um profeta muito usado por Deus, Jonas. Só que agora eu quero mostrar agora os pontos de Jonas. Por quê? Porque na medida que Jonas, como profeta, era muito usado por Deus, a prova é tanto que Deus o chamou e falou com ele diretamente, né? E a gente vê que Deus agora vai contar com Jonas, porque Jonas é um profeta, tá? E ele é de Deus. Foi Deus que o chamou e ele aceitou. Então, quando a gente recebe uma chamada de Deus e aceita, então a gente é como se a gente estivesse dizendo assim: Deus, eu sou teu, tu faz o que tu quiser comigo, porque eu estou pronto para atender. Tá? A gente não pode retroceder, a gente não pode voltar atrás, porque a partir do momento que a gente recebe a Cristo como Senhor e Salvador, a gente tem que obedecer a Ele em todos os sentidos, certo? Então o que acontece? Jonas foi chamado por Deus, pois havia uma cidade naquele tempo muito poderosa em termos de guerra, em termos de conquista, que era os assírios, os ninivitas. Eles estavam conquistando toda a terra, ganhando tudo, né? E eles estavam subindo, e logo logo esses ninivitas estariam chegando em Israel e ia conquistar Israel também. Mas Deus tem suas formas de trabalhar, tá? Deus não dá sua glória para ninguém. E o povo de Nínive era um povo muito perverso, irmãos. Ele entrava numa nação, ele pegava as pessoas, ele arrancava a unha, ele torava dedo, ele torava a cabeça, empilhava a cabeça, fazia tiro ao alvo com arco e flecha, tá? Ele pegava as pessoas, faziam elas atravessarem com ele o deserto carregando água, mas elas não tomavam água, morriam de sede levando água para eles. Pense no povo perverso e multiplique por 10. Era o povo de Nínive, povo ruim, muito perverso, tá? E esse povo estava se aproximando de Israel. Logo logo eles iam chegar lá. Mas o que é que acontece? Deus percebe a maldade daquele povo que subiu as suas narinas, o mau cheiro, porque o pessoal pensa que faz maldade aqui e fica por isso mesmo. A maldade do mundo, ela sobe como mau cheiro para Deus. Deus se incomoda. E quem é que gosta de mau cheiro? Ninguém. Então vai chegar uma hora que Deus vai dar um basta nessa maldade, porque Ele não quer sentir esse mau cheiro por muito tempo. E aí o que é que acontece? Jonas é chamado por Deus, e agora Deus fala com Jonas e diz: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e profetiza, no caso, né? E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Deus estava dizendo para Jonas que fosse até Nínive e chegando lá ele pregasse dizendo que Deus estava se incomodando com a maldade do coração daqueles homens. Só que Jonas fez o quê? E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Ou seja, Jonas, quando ouviu a chamada de Deus, ele disse: sim, Senhor. É como se ele estivesse dizendo assim: deixa comigo, eu vou, pode contar comigo. Quando Deus acabou o diálogo com Jonas, o que foi que Jonas fez? Em vez de Jonas ir para Nínive, Jonas pegou a passagem, comprou uma passagem, entrou no navio e foi para Tarsis, ao contrário do que Deus tinha mandado ele. E Deus não se agrada quando Ele chama alguém e essa pessoa desobedece Ele. Deus não se agrada. Então, Deus também não é menino. Deus não fica para trás, tá? Deus, Ele é Pai, Ele é soberano, Ele manda, Ele tem todo o poder. E quem somos nós para questionar
Então se ele mandou Jonas ir, Jonas disse que ia. Até porque independente dele dizer que ia ou não, ele tinha que ir, porque ele era profeta de Deus, chamado por Deus, e aceitou ser profeta. Então quando a gente aceita uma responsabilidade, a gente tem que cumprir com ela, a gente tem que ser fiel. Tá? Eu aprendi uma coisa, que a gente que é do Nordeste aqui, a gente tem que ter palavra. Não porque somos nordestinos, mas é uma tradição nordestina ser cabra macho, ser senhor. Né? Como se diz a história antiga. Temos que ser verdadeiros naquilo que falamos. Temos que cumprir com a nossa palavra de homem, né? De servo de Deus. Não podemos voltar atrás, não podemos retroceder. Temos que cumprir. Ainda que isso nos cause prejuízo. Mas nós temos que cumprir a palavra de Deus, temos que ser verdadeiro. E Jonas não foi verdadeiro. Ele fugiu. Então o que é que acontece? A ordem de Deus para Jonas: dispõe-te e vai à cidade de Nínive. Então a gente já vê que no versículo 2, quando ele diz: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. E clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Isso é comum em Deus, tentar de alguma maneira resgatar as pessoas que estão no erro, na maldade. Se você observar, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, o Senhor disse que iria descer até ela e iria ver se era verdade mesmo aquilo. E mandou anjos vir, e veio ali numa teofania e visitou a cidade e viu que a cidade era perversa e destruiu ela após ter tirado o justo do meio dela. Não é diferente. Jonas agora vem em nome do Senhor para ministrar a palavra de Deus, para que o povo venha se arrepender. Só que Jonas pegou e não foi para Nínive, foi para Tarsis. O que acontece? Deus agora diz: levanta-te, ou seja, a ordem de Deus: dispõe-te e vai à cidade de Nínive. Se a gente analisar direitinho, vamos ver, parafrasear esse texto com o texto de Mateus 8 e 11 até o 13. Porque aqui o Senhor está chamando Jonas, mandando que ele se levante para ir cumprir com a ordem de Deus. Veja, se a gente cumpre com a ordem do homem, a gente trabalha numa empresa, é obrigado a obedecer a ordem do nosso patrão. Imagina uma ordem de Deus. Jonas foi ousado ao ponto de não querer obedecer a ordem de Deus. Então o que acontece? A gente vê, parafraseando com Mateus 8, se você ver aqui no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo número 8, verso número 11, eu vou ler para você, veja o que diz aqui. Vou ler para você. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Certo? Então, a gente já vê aqui que o Senhor diz assim: então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que pessoas que não são de Deus, muitas vezes obedecem mais a Deus do que o próprio povo dele. Né? E a gente vê o exemplo aqui desse centurião. O povo de Israel não aceitava Jesus, expulsava Jesus, desprezava Jesus, ia atrás de Jesus com interesse, tá? Mas chegou esse centurião aqui e foi até Jesus e com muita fé pediu que Jesus curasse o seu criado. E Jesus ali deixou bem claro que ele não encontrou tamanha fé. Vai, e da maneira que tu crê, te seja feito. Então é muito importante, amados, que a gente obedeça a chamada de Deus na nossa vida. Não fuja dos propósitos de Deus estabelecido para você, porque Deus vai requerer, como requereu de Jonas. Se você observar a desobediência e o caminho próprio de Jonas, ou seja, a gente vê no capítulo, no versículo
no capítulo 1, versículo 12 e 17, a gente vê o que? No caso, no capítulo 2 ao 11. Capítulo 1, versículo 2 ao 11. Veja o que diz aqui. Eu vou ler o 11 para vocês, assim, ó. E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme, porque o mar se levantava e engrossava cada vez mais. O que é que está acontecendo aqui? Deus, vendo que Jonas fugiu dos seus propósitos, Deus foi buscar Jonas. Jonas não era de Deus? Então Deus foi buscar Jonas. Buscar Jonas como? Ele estava no navio e Deus pegou, mandou um grande maremoto. Mandou uma tempestade ao ponto do navio estar quase quebrando. E aí os marinheiros tiram sorte e procuram ver por causa de quem está acontecendo aquilo e descobrem no sorteio que era Jonas o culpado do que estava acontecendo. Interroga ele e ele reconhece que é o culpado daquela tempestade, daquele maremoto, e ele diz para que os marinheiros lancem ele no mar, porque é a única maneira do mar acalmar, pois os marinheiros já tinham perdido tudo que tinham trazido, né? Os viajantes no caso, né? Tinham perdido todas as suas fazendas, todos os seus haveres tinham lançado no mar para que o barco viesse não afundar, mas não teve jeito. A única maneira era lançando Jonas no mar. Então a gente vê o que? A desobediência e o caminho próprio de Jonas, o que ocasionou. Ocasionou o que? Em prejuízo. Não só para ele, como também para aqueles que estavam em sua volta. É comum, amado, por causa de um desobediente, o inocente pagar. Eu conheço várias pessoas, né, que por serem desobedientes causaram prejuízos, que esse prejuízo afetou várias pessoas em sua volta. Eu me lembro de pessoas que têm filhos que se desviaram, foram para o mundo, caíram no mundo do crime, hoje estão presos e a mãe tem que arcar com tudo que ele precisa, ou seja, um prejuízo, e quem está pagando é quem não tem nada a ver, a sua mãe. Então, muitas pessoas que, por causa da sua desobediência, ocasionam grande prejuízo a outras pessoas. Então, o que é que eu quero dizer com isso aqui? Que lá em Provérbio 14 e 12, veja o que diz lá, Provérbio 14 e 12, é conhecido esse texto, porque ele fala do caminho do homem, tá? E aqui em Provérbio 14 e 12 diz assim, vou ler para você. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. O que é que Deus vai fazer agora? Jonas partiu pelo seu próprio caminho, então no caminho do homem só tem morte. No caminho de Deus tem a vida. Então agora Jonas vai pelo seu caminho e no seu caminho ele vai dar de cara com a morte. Eita, ao perigo. Cuidado por onde você tem andado, com quem você tem conversado, o que você tem feito. Cuidado. Cuidado que seu caminho é caminho de morte se você não está com Cristo. E Cristo nessa noite, Ele está falando contigo, para que você venha entender que não é pelo seu caminho que você vai vencer, é pelo caminho de Cristo. Porque Jesus disse uma certa vez, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, amados, veja bem, que aqui também Jonas na escola de Deus. Vamos ver a escola de Deus na vida de um homem que está em desobediência e que está seguindo pelos seus próprios caminhos, pelos seus próprios pensamentos. Porque, amado, a partir do momento que eu não obedeço a Deus, eu me enquadro naquele texto de Efésios. Vou ler para você, aos Efésios 2, carta aos Efésios, vou ler para você aqui, ó. Carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 2. Vou ler o 1, diz assim, ó. E vos vivificou,
estando vós mortos em ofensas e pecado. Ou seja, antes de aceitar a Cristo, nós estávamos mortos em ofensa e pecado. Então, quando aceitamos a Cristo, nós vivemos, nós fomos vivificados. Mas a partir do momento que eu desobedeço, eu morro. E me enquadro nesse texto que diz aqui assim, ó, 2:2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas, o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, quando eu sigo pelos meus próprios caminhos, eu estou me enquadrando nessa palavra de Deus que vem contra mim, deixando bem claro que eu sou filho do Espírito que opera nos filhos da desobediência. Tá? Então, se eu estou com esse Espírito, eu não sou de Deus. E se eu estou com esse Espírito, eu estou morto para Deus. E a consequência disso é eu ir para o inferno. Então Deus não quer que isso aconteça. Então Deus cria a situação para tentar trazer o homem de volta para Ele. Porque Deus não quer te perder. Dentro de você existe um pedaço de Deus, uma partícula de Deus, que é o Espírito que Ele deu. E Ele quer de volta. Então, meu amado, se você está fugindo de Deus, Deus vai criar situação para se encontrar com você, para você ouvir a voz dEle, para você ouvir os desígnios dEle para a tua vida. Agora, se você, no tempo da graça, que é o tempo que a gente está vivendo, não quiser a vida, Deus vai te entregar para a morte. Fica você e a morte. Mas Deus, Ele cria situação para falar com o homem. Não é diferente nos dias de hoje. Tá? Eu tenho visto muitas pessoas que Deus tem criado situação para falar com ele. Mas nos tempos antigos a gente vê Jonas, um homem que fugiu da vontade de Deus e Deus agora vai buscar ele. Mas a gente vê também a vida de Naamã. Naamã era um homem que não temia Deus. Naamã era um homem que era de outra nação. Naamã era um homem que não conhecia o verdadeiro Deus. Ele servia a Rimon junto com seu patrão, o rei. Né? Mas um dia Deus criou a situação e Naamã chegou ao encontro de Deus lá em Israel através do profeta Eliseu, e ali ele conheceu que existia um Deus todo-poderoso que foi quem curou ele, e ali ele se curvou e reconheceu que os caminhos dele eram caminho de morte, era caminho de pecado, era caminho da idolatria, mas agora ele estava no caminho certo, que era quem? O Deus de Israel. Não é diferente na vida de Jonas. Deus agora vai buscar Jonas para que Jonas aprenda a obedecer o seu pai, que é Deus. Então o que acontece? A escola de Deus com Jonas, ou seja, Jonas na escola de Deus, tá? Capítulo de número 12 ao 17. Veja o que é que diz aqui no livro do profeta Jonas. Vamos ler lá. Vamos para lá. Abre a tua Bíblia aí, lê comigo. O 12 diz assim: E ele lhe disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra ele. 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E aí demais, essa é a oração dos viajantes do barco, tá? Aí 15. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Aí 16. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então o que acontece aqui? A gente vê a escola de Deus com Jonas, né? O que é que Deus faz? O homem é jogado no mar. Ser jogado no mar, meu amigo, hoje em dia, é ser lançado no mundo. É estar
à mercê do mundo, para que o mundo faça o que ele quiser. Triste da pessoa que cair nas garras do mundo, porque o mundo não tem misericórdia, o mundo não tem pena de ninguém, o mundo só quer destruir, tirar o que você tem, tá? Então agora Jonas vai estar lá no mar, e aí Deus, por misericórdia, prepara um peixe, tá? Um grande peixe para engolir Jonas. O que é esse peixe? Esse peixe simboliza a UPA, a restauração, o Agamenon, o Barão de Lucena, os grandes hospitais de emergência, a sala de UTI. Esse peixe simboliza um hospital, um momento em que o homem vai estar ali, na escuridão, só ele e Deus. Então, cuidado com os teus caminhos, cuidado com a vida que você está levando, porque Deus pode preparar um grande peixe para te engolir. Que peixe é esse? Um hospital, a restauração, tá? E aí Deus não quer que isso aconteça com você. Isso é por amor, porque eu prefiro sofrer aqui do que no inferno, tá? Mas tem gente que quer ter uma bonança aqui e não sabe que está indo para o inferno, por toda a eternidade vai ficar lá. Então sofrer com Cristo é melhor, certo? Então o que acontece? Jonas agora é engolido pelo grande peixe e fica ali, naquela escuridão, naquela umidade, tudo molhado, ali, nas entranhas do grande peixe. Então o que acontece? Agora, o arrependimento e a oração de Jonas. O que acontece? Jonas ali, ele vai reconhecer que ele errou. Tem muitas pessoas que só reconhecem seus erros, só reconhecem que estavam andando longe de Deus, quando cai no leito de um hospital. Quando sofre um acidente e vai parar no leito de um hospital, que é o grande peixe. A baleia do século 21 que Deus prepara é o hospital. Porque ali o homem tem tempo de refletir, de pensar, porque muitas vezes o homem não tem tempo para nada. Estou sem tempo. E não existe pessoas que não tenham tempo para buscar a Deus, porque a Bíblia diz que para tudo há um tempo determinado debaixo dos céus. Então, há um tempo para você buscar Deus. Se você não buscar, Deus vai requerer de você, por amor a você. Então, o que acontece? Agora, Deus, ele vai esperar o arrependimento de Jonas. E é justamente o que acontece. Veja lá, no capítulo número 2, versículo de número 1 até o 9. Diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno. E ele me respondeu: Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Observe esse ponto. Ele reconheceu que estava no momento infernal da sua vida, onde ninguém poderia lhe ajudar, só Deus. E aí ele diz: Do ventre do inferno clamei, e tu me ouviste. Que Deus maravilhoso, né? Deus não está olhando o que você fez de mal, a tua desobediência. O que Deus quer é o teu arrependimento. Ele quer que você reconheça. Ele quer que você reconheça e se arrependa. Tá? Se você se arrepender, Deus não vai se lembrar de mais nada que você fez. Ele lança no mais profundo mar e não se lembra. Então, pensa direitinho. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Veja, lá no ventre,
Jonas agora manifesta a sua fé. Ele diz, eu estou aqui, mas eu sei que ainda vou voltar a ver o templo, vou entrar nele e vou ver o altar, vou ver a tua santidade lá. Ele acreditava, é muito importante a fé. Não importa que você esteja sofrendo. Se você está sofrendo, tenha fé, acredite, não desista, acredite que Deus, Ele pode fazer o impossível. Aí ele diz mais assim, ó, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Imagina como é que estava Jonas. As algas pela cabeça, todo mundo conta dele dentro daquele peixe. Aí 6. Eu desci até aos fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. O que observam a vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei pagarei, do Senhor vem a salvação. Está aí, ele reconhecendo que quando ele desfalecia, já no último instante, eu não sei, pode ser que você esteja me assistindo aí do leito de um hospital, no leito, na sua casa. Pode ser que você esteja dizendo assim, eu estou assim condenado, estou ameaçado, perseguido, não tem saída para mim. Mas lembra, ele está dizendo assim, ó, quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Se lembre do Senhor. E aí ele diz assim, entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. As pessoas hoje em dia criticam a igreja, né? Falam mal da igreja, falam mal do dízimo. Mas veja que em todo tempo, o templo, que não é esse corpo, aqui é o templo, claro, mas a igreja, a congregação, é citado na Bíblia como sendo um lugar de reunião, um lugar onde Deus se faz presente para nos ensinar, para receber nossa oração, né? Ele está ali presente. Então, a gente vê que na escola de Deus com Jonas, Jonas agora se arrepende. É muito bom o arrependimento. Olha, Provérbio 28:13 diz assim, os que encobrem a sua transgressão nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Então quem reconhece seu pecado e deixa de praticá-lo, alcança misericórdia. Deus começa a abençoar a pessoa novamente. Então a escola de Jonas com Deus causou o que? Arrependimento nele. Vamos parafrasear esse arrependimento com João 6:37. Veja o que diz o Evangelho de João 6:37. O que o Senhor diz aqui, ó, vou ler para você. O Evangelho escrito por João 6:37. Pode acompanhar comigo aí na tua Bíblia. Diz assim o texto: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Coisa linda. Jesus é lindo. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então vem da maneira que você está. Conheço pessoas que dizem assim, eu vou me preparar para aceitar Jesus. Ninguém se prepara para aceitar Jesus. Você vem da maneira que você está. Ele é que vai te ajudar a colocar as coisas no lugar. Tá? Tem pessoa que diz assim, quando eu parar de fumar, eu aceito Jesus. Não, venha. Deus vai te ajudar se você aceitar. Por quê? Você precisa vencer um espírito que atua forçando você a fumar, forçando a você a viver no vício. Então precisa que você venha verdadeiramente aceitar Jesus.
e Ele não vai te lançar fora. Eu me lembro de um amado, um irmão, um nosso auxiliar, que é da obra missionária. Ele aceitou Jesus fumando e continuou fumando. Era triste, era vergonhoso para mim como pastor ver ele fumando no meio da família, dizendo que era crente. Mas eu fui ministrando a palavra, dando conselho para ele. Ele também foi desejando parar aquilo ali. E ele, que desde criança, agora com quase 40 anos, ele toma a decisão de parar. Parou, e hoje ele é uma bênção para a glória de Deus na nossa igreja missionária. E é ele que toma, que administra, que cuida, que é o meu braço direito ali na obra missionária. Então, amados, venha da maneira que você está, e com certeza Deus, Ele vai criar meios, criar situação para que você consiga vencer esses vícios, né? Essa situação que você está vivendo. Então, ainda 37 ao 40, ele diz mais assim, ó, 38, ele diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Veja que Jesus, ele era obediente a Deus. Jonas não queria ser. Veja bem, Jesus, por ser obediente a Deus, veja como foi diferente. Então Jonas não queria ser, então pagou esse preço. 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Salvação, tá? Jesus dizendo que Ele não quer que ninguém se perca. O Pai não quer que Ele perca nenhum dos que foi dado a Ele. E você é uma dessas pessoas que Jesus não quer perder. Jesus quer cuidar de você. Jesus quer mudar a sua história. Ele quer te abençoar ricamente. Tá? Então, vamos ver ainda no 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Ó, então, quem recebe a Cristo passa a ter a vida eterna, e se morrer nessa vida aqui, o corpo vai ser enterrado. A alma vai para o paraíso. Mas quando Jesus voltar, Ele vai o ressuscitar. Vai ressuscitar Ele. Tá? Então, vamos acreditar. Vamos servir com amor. Porque Deus, Jesus, Ele está voltando. Tá bom, pessoal? E ainda a gente vê na Jonas, né? A gratidão e louvor pela salvação. Jonas agradecendo, né? Pela salvação. O 2 e o 9 diz assim, ó. Vou ler para você. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Veja, Jonas disse que vai agradecer ao Senhor com a voz de louvor. E o que ele votou, ele vai pagar. Eu quero chamar a atenção aqui para aquelas pessoas que vai volta a Deus e não pagam. Isso é um perigo. Um perigo muito grande. Eu me lembro de uma mulher que ela era dirigente de campanha. E aquela mulher prometeu, aceitou ser dirigente. Passou-se o tempo, ela fez concurso, passou, ganhou um emprego muito bom. E esse emprego, o que foi que aconteceu nesse emprego? Ela passou a ganhar muito dinheiro. E ela não foi mais para a igreja para pagar o seu voto de fidelidade com o Senhor. E o que aconteceu? Ela foi visitada pela campanha. Quando a campanha chegou lá, ela disse: eu não tenho mais tempo para isso não. Estou sem tempo. Então, desprezou Deus. Disse que não tinha tempo para Deus. Aí a campanha foi embora. Em pouco tempo, ela pegou um câncer no seio. O seio dela começou a apodrecer. E aquela mulher gritava de tanta dor, ao ponto dela morrer. Por quê? Ela blasfemou contra Deus. Ela desprezou Deus, abusou de Deus. Então, o que você votar, pague. O que você prometeu para Deus? Pague. Você não quer que Deus seja fiel a você? Cumpra com suas promessas na sua vida? Então cumpra com as suas promessas para com o reino de Deus, para com Deus. Porque se você ler Eclesiastes, no capítulo
número 5. Ali fala sobre a precipitação de falar. Cuidado quando você falar. O que você vai falar? Porque o que você falar vai ficar escrito. E Deus vai requerer de você. Então cuidado com o que você vai falar. Tá? Aqui a gente vê também Jonas um novo ministério. Ou seja, Jonas tem abandonado seu ministério, se desviado, indo por outro caminho, o caminho que ele escolheu, mas agora, em virtude da busca de Deus novamente, do processo de Deus na vida de Jonas, para ele reconhecer e se arrepender, agora Jonas vai ter um novo ministério. Por quê? A Bíblia diz que o animal marinho, o grande peixe, quando Deus deu a ordem, veio com Jonas e lançou, vomitou Jonas na praia. E ali agora o que é que Jonas faz? Em virtude do processo que ele passou, Jonas agora passou a ser fiel, ainda que com uma vontade do coração, porque Jonas não queria mesmo que aquele povo fosse salvo, mas ele tinha que cumprir com a vontade de Deus. E agora Jonas vai pregar para aquele povo. E quando Jonas prega para aquele povo, Jonas ele é revestido e bem sucedido no seu serviço. Por quê? Porque, primeiramente, Jonas recebeu um novo ministério. Um novo ministério, quando a pessoa recebe, porque Jonas estava praticamente morto. Na linguagem de hoje, ele estava no hospital, à beira da morte, não tinha mais jeito para ele. Mas Deus o restaurou. Isso acontece com muito no dia de hoje, que foge da vontade de Deus, e aí Deus coloca no leito, permite que vá parar no leito. E aí o que acontece? Jó 33 e 15, vamos para lá. Vamos ler lá. Jó 33, 15. Irmão, isso é tremendo, é lindo. Veja o que diz aqui. Já estou concluindo, terminando, tá? Vou ler o 14, diz assim: antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Ou seja, Deus sempre fala mais de uma vez para a pessoa, e a pessoa muitas vezes não dá ouvido. 15. Em sonho ou em visão de noite, Deus aparece no sonho, Deus aparece numa visão. Aí diz assim, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes coloca a sua instrução, lhes sela a sua instrução. Então o que é que Deus faz? O homem não quer ouvir ele quando está acordado, aí Deus vai no sonho do homem e aparece para o homem e fala para o homem. Tudo isso para levar o homem, aí vê bem, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada, que é o julgamento da palavra de Deus. Quando a pessoa é desobediente, vai passar pela espada da palavra, que é no grande dia do juízo final, que é quando todos estarão diante da palavra de Deus, ali o grande juiz, e será julgado pelos seus erros, seus pecados, e lançado no lago de fogo do inferno. Mas Deus já vem para tentar livrar o homem de passar pela espada, como diz aqui. E ele tem mais aqui assim, ó: também na sua cama é com dores castigado, e com a incessante contenda dos seus ossos. Ou seja, o homem pega doença e fica doente em cima de uma cama, e os seus ossos começam a doer, se quebrar, né? Aí daqui, ó: de modo que a sua vida abomina até o pão, e a sua alma a comida apetecível. Ou seja, fica tão doente que a comida mais gostosa para ele não quer nem ver. Para ele não tem gosto mais, de tanta dor, de tanta agonia, isso em cima de uma cama. Olha para ele, misericórdia. E mais aqui: desaparece a sua carne a olho vistos, e os seus ossos, que se não viam, agora aparecem. Veja, ele fica magro entre o couro e o osso. E aí o que acontece aqui? E a sua alma se vai chegando à cova,
e a sua vida ao que traz morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, quem é o mensageiro? Eu e muitos que pregam a palavra de Deus. É um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão. Ou seja, aceita Jesus e Deus muda a tua história. Intérprete da palavra. 24. Então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, que não desça a cova. Já achei resgate para ele. Ou seja, o resgate é o quê? É o sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz. Né? E aí ele faz aqui: sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância, e tornará os dias da sua juventude. Deverá orar a Deus, que se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Então, quando o homem se arrepende, aceita Jesus, ali Deus faz o quê? Ele restaura o homem, reverdece a sua carne, tá? Ilumina ele ao ponto de, quando ele orar, Deus atender de imediato. E ele reconhecer diante de todos: eu pequei, mas Deus se compadeceu de mim, teve misericórdia de mim e me livrou de descer à sepultura. Tá aí o exemplo para vocês entenderem. Jó 33,15, você vai lendo e você vai ver como é importante a gente não se precipitar com palavras e obedecer a Deus em tudo que Ele nos manda fazer. Ainda a gente vê que, parafraseando esse texto, a gente entende que Jonas revestido e bem sucedido no seu ministério, né? A gente já vê que isso aqui foi uma demonstração da administração do novo ministério de Jonas, 33,15 de Jó. E agora a gente vê 1 Coríntios 9,16, que é quando o Senhor diz, usando o apóstolo Paulo, veja o que diz aqui para vocês verem. 1 carta aos Coríntios 9,16, vou ler para vocês. Coisa linda que o apóstolo Paulo diz aqui, ó, para vocês. 9,16. Ó, vou ler agora mesmo para vocês. Diz aqui assim, ó. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Então veja o que acontece. Paulo sentia uma obrigação de pregar. E a Bíblia premia aquele que prega, né? Porque a Bíblia diz: sábio, quem ganha alma, sábio é. Né? E Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. Lá em Hebreus diz isso também. Então, amados, a gente vê que Jonas, ele foi preparado, e a gente vê que Deus, ele criou toda a situação. E Jonas, depois que obedeceu a Deus, foi bem sucedido. Porque quando Jonas vai pregar para a cidade de Nínive, ainda que meio sem educação, toda a cidade se converte ao ponto do rei mandar jejuar até os animais. E ali se converte e aceita, obedece a Deus. Então surgiu ali um grande reconhecimento. Deus ficou feliz, mas Jonas ficou triste. Por quê? Porque Deus salvou o ímpio. Tem crente que é assim. Ele quer que Deus mate o ímpio, não quer que Deus salve. Mas Deus não quer matar, Deus quer salvar. Quem mata é o mundo, Deus é que dá vida. Então, amados, tudo isso aí é para que você entenda que Jesus, ele está voltando. E se você está andando pelos seus próprios caminhos como Jonas estava andando, você vai morrer, você vai cair. Então Deus quer que você reconheça seu pecado e mude de vida, tá bom? Que Deus, ele continue abençoando a todos. Jonas foi bem sucedido pela segunda vez depois de obedecer a Deus. Assim é você. Você vai ser... Você vai ser bem sucedido, tá? Quando você obedecer a Deus. Aí tudo vai começar a dar certo. E através de você, Deus vai salvar vidas, almas, tá? E você será, de certa forma, também abençoado por este motivo de salvação de almas. Então, quero agradecer a todos que estão conosco, né? Tony Iraci, né? Tem outras pessoas aqui que não dá para enxergar porque está longe aqui, mas tem muitas pessoas que estão conosco. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo essa live e os que vão assistir, tá bom? Muito obrigado, que Deus continue abençoando. Vocês aí do YouTube, muito obrigado a vocês,
tá bom? Vamos agora concluir essa live e que Deus continue abençoando a todos. Pai do Senhor, pessoal do YouTube, Pai do Senhor, pessoal do Facebook.